Aleluia, glória a Jesus, queridos, nós estamos aqui hoje de uma forma muito mais descontraída, de uma forma com cara mesmo de família, para ministrar com vocês esta palavra tão especial, nesse tema tão especial, que o Espírito Santo ama tanto, que Deus ama tanto, que é a respeito de família. Nós estamos muito animados, muito empolgados, e eu quero que você receba com todo carinho. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o papel das mulheres, sobre o papel dos homens, segundo a ótica de Deus. Lembrando que nós temos ministrado com o tema família desde o princípio. Nós estamos voltando ao princípio, ao manual da família, aquilo que Deus planejou. E eu creio que, como Romanos 12 diz, que para nós experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós precisamos mudar a nossa mente. Então eu queria pedir para você ficar muito pronto, muito sensível, para ter uma mudança de mente, uma mudança de plataforma, tanto como homem, como esposa, como filhos, para que nós possamos estar bem conectados nesse trilho maravilhoso que Deus planejou a respeito da família. Nós amamos falar desse tema e eu quero só te relembrar que eu creio com todo o meu coração que o que nós temos ministrado aqui não são apenas ensinos, não são informações que nós estamos passando, mas eu creio com todo o meu coração que junto com a palavra de Deus vem uma unção, uma capacitação para nós vivermos aquilo que Deus planejou. Então, se você se sentir confrontado com a palavra, não fique triste, pelo contrário, celebre, porque este confronto é para te alinhar e não para te deixar de lado, não para te condenar, mas para alinhar-nos com esse propósito maravilhoso de Deus, porque nós cremos que Deus está levantando nesses dias famílias cheias do Espírito Santo, cheias da glória de Deus, para manifestar esse mover poderoso. Então, antes de nós iniciarmos aqui ou continuarmos, eu queria orar. Pai, obrigado a Deus por esse tempo precioso que o Senhor tem preparado para nós. Nós nos colocamos aqui diante de Ti, Senhor. Queremos ser, ó Deus, um canal para que a Tua palavra, para que a Tua vontade possa fluir, para que a capacitação do Teu Espírito, Senhor, possa fluir e atingir, ó Deus, a vida de centenas, de milhares de famílias, de gerações, ó Pai, que vão ser tocadas e atingidas por esta palavra. Eu Te agradeço por essa oportunidade. Oro, Senhor, por cada família, por cada pessoa, Senhor, que está assistindo agora, Senhor, esse culto online, que a Tua unção e a Tua graça possa tocar em cada coração de uma forma muito especial, Senhor. Nós nos abrimos completamente para esta palavra, Senhor, no nome de Jesus, Pai. Amém. Então, queridos, nós vamos iniciar aqui. E como eu quero passar primeiro para a Márcia vai falar um pouco a respeito do papel da mulher, eu quero só introduzir dizendo o seguinte, Deus, Ele protege as esposas, há uma proteção de Deus, desde Gênesis até Apocalipse, nós vemos Deus trabalhando para proteger a mulher, bem diferente do que a cultura tem feito. Em todas as eras, a cultura tem judiado das mulheres, as mulheres têm sido escravizadas, têm sido machucadas, têm sido exploradas, e isso tem gerado um espírito de defesa na mulher, que é a base do feminismo, essa defesa, a mulher tentando levantar uma bandeira para se defender os seus direitos. Mas eu quero dizer para você que quem defende os nossos direitos é Deus, e Deus quer colocar essa mesma unção no coração dos maridos, os maridos serem de fato os defensores das mulheres. Por isso eu quero passar primeiro aqui para a pastora Márcia, ela vai falar um pouco a esse respeito e depois eu volto no final. Vamos absorver essa unção e essa graça no nome de Jesus. Olá, meus queridos! Como o pastor Gumer falou, eu quero trazer uma palavra não para as mulheres, mas sobre as mulheres, porque é importante também que os homens escutem essa palavra. E a gente está aqui durante todo esse tempo falando sobre desde o início, né? E eu vejo que nesse tempo diferente que nós passamos, esse tempo da pandemia, Deus nos trouxe novamente para o início de todas as coisas, que é o lar. Todos nós ficamos trancados dentro da nossa casa
E isso me fez refletir, nos fez refletir muito a respeito do início, da origem, desde o princípio. Eu quero compartilhar aqui uma história com vocês que eu ouvi, que eu achei muito interessante. É uma história verdadeira que se passou nos Estados Unidos, assim, muitos e muitos anos atrás, né? Um homem estava dirigindo o seu carro numa via de alta velocidade, quando o carro começou a falhar, ele deu seta, parou, né, no acostamento e começou a sair fumaça, ele levantou o capô. Nisso que aconteceu isso com o carro dele, um outro carro muito chique deu seta e parou. Quando ele olhou, esse carro tinha um motorista particular de luvas brancas, de cap, e atrás um senhor muito distinto abriu a porta e saiu muito bem vestido e veio ajudar esse outro que estava com o carro quebrado. E ficaram na labuta lá, e esse senhor distinto, né, olhava as peças, entrava, dava partida, aquela situação toda de carro quebrado. Até que finalmente conseguiram. Aí esse dono desse carro que tinha quebrado olhou para aquele senhor tão distinto e falou: mas meu senhor, o que te levou? Eu estou vendo que o senhor é um homem tão distinto, né? O que levou o senhor parar para ajudar um estranho como eu com o meu carro? Esse senhor distinto olhou bem para esse cara e falou assim: sabe por que eu parei? Porque para mim é muito difícil ver uma criação minha, ver algo que saiu dos meus sonhos não funcionar. Sabe quem era esse homem? Nada mais, nada menos do que o próprio Henry Ford. Então, essa história me levou muito a refletir que Deus é o nosso Criador e como Deus tem satisfação em que a gente funcione da maneira que Ele projetou, né? E eu quero falar aqui como que Deus projetou a mulher. É muito importante a gente voltar para o nosso manual do fabricante para ver qual é a nossa função, para que a gente serve, qual o nosso destino. Isso é muito importante. E viver segundo aquilo que Deus projetou é maravilhoso, porque a gente se sente na plenitude do nosso funcionamento, né? E eu quero abrir com vocês, ler com vocês Gênesis 2:18. Exatamente nessa passagem, vamos consultar o manual do fabricante, o porquê Deus criou as mulheres, um ser tão complexo. Vamos lá. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho. Aleluia, Deus é bom. Farei alguém, né, que o ajude e o complete. Uma auxiliadora, uma pessoa que o corresponda. Então, a partir desse versículo aqui, do manual do fabricante, nós vemos o propósito de Deus ao criar as mulheres. Existe dentro de cada mulher uma solicitude, né? Uma capacidade de ajudar, que foi colocada por Deus, né? E quando nós voltamos para o manual do fabricante, para o nosso Criador, e descobrimos para que a gente serve, há uma alegria e paz nos nossos corações. Então, toda mulher nasceu com um potencial de auxiliadora. E esse potencial de auxiliadora, Deus colocou ali, voltada para auxiliar quem? Os homens. Eu brinco, né, que a gente, é uma brincadeira isso, que Deus pôs esse potencial nas mulheres porque os homens não conseguem fazer nada sozinhos. Eu concordo, é verdade. Ele concorda, gente. Sabe, o potencial da mulher é muito grande, né? Para cumprir esse propósito.
E há uma harmonia, uma alegria e uma paz dentro de um lar quando a mulher se encaixa na sua plenitude para cumprir o seu papel de auxiliadora. E só que eu quero ressaltar aqui que existe uma fragilidade nas mulheres. E essa fragilidade foi o que afetou a primeira mulher. Dentro da mulher também existe algo assim interessante, um senso de possuir algo, né, para ser alguma coisa. Vamos ver lá em Gênesis 3:5, o diálogo entre a serpente enganadora e a mulher. E a mulher caiu nessa tentação de possuir para ser. Então há uma fraqueza na mulher nesse aspecto de possuir algo para ser alguma coisa. No dia, olha só o que o diabo disse para a mulher a respeito da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus tinha proibido de comer, orientado para não comer. Essa orientação Deus deu para o marido. E o marido passou para a esposa. E olha só, o que a serpente foi lá e falou para a primeira mulher? Olha, no dia em que você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que vai acontecer com você? Seus olhos vão se abrir e você será como Deus, conhecedora do bem e do mal. Você vai possuir a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus. E a mulher viu que a árvore era agradável ao paladar, atraente aos olhos, desejável para dela obter, possuir conhecimento. Essa foi a tentação da primeira mulher, onde Satanás a enganou. E nós temos que tomar muito cuidado como mulheres, porque essa tentação persegue toda a mulher. O desejo de possuir alguma coisa para sentir que é alguém, né? E eu estava lendo a respeito do feminismo, né? E o feminismo, ele surgiu justamente com essa necessidade da mulher possuir para ser. E eu quero dizer para você que muitas propostas que o feminismo teve na sua origem, elas tinham um aspecto desejável, como o fruto, né? Agradável ao paladar. Sabe, o direito da mulher de ter acesso à escola, a estudar, a aprender a ler, a escrever, o direito da mulher de ter acesso ao voto, de ter acesso a trabalhar fora. E essas coisas, elas são agradáveis e elas não são erradas. E eu quero dizer para você que hoje há uma luta das feministas contra o cristianismo, mas esses direitos que as mulheres alcançaram foram apoiados pelas igrejas cristãs, principalmente as igrejas protestantes, porque Deus vê um valor na mulher. Isso não é errado, não é errado a mulher ir para a escola, adquirir o conhecimento. A proposta inicial era até que a mulher estudasse, aprendesse a ler para aprender a educar os seus filhos. Não é errado a mulher, se ela tiver necessidade, voltar para o mercado de trabalho, estar no mercado de trabalho. É muito importante para a mulher o direito de votar. Então são coisas que foram adquiridas, que são agradáveis, que não são erradas. Mas dentro do coração das mulheres existe algo muito pecaminoso, que é uma tentação, que é ter para ser. Mas não é esta a proposta que Deus tem para a gente. Todas essas coisas, eu quero repetir, são importantes, mas elas não justificam a nossa existência como mulher, né?
Então, e muitas mulheres, elas estão com um desejo, assim, desenfreados de ser, a tal ponto que muitas defendem o direito da mulher de definir o seu próprio sexo, o direito da mulher de definir se ela grávida, ela tem o direito sobre o corpo dela a ponto de matar outra vida. Então isso se deturpou muito ao longo dos anos, ao longo do tempo. Mas eu quero falar para você que o seu valor, você vai encontrar o seu valor na palavra de Deus, fazendo aquilo que Deus projetou para você fazer, dentro de tudo que a gente tem de tão precioso que foi conquistado para nós, o direito de estudarmos, o direito de votarmos, o direito de trabalharmos, mas isso não define quem nós somos como mulheres. Então, hoje a gente vê muitas mulheres sofrendo com padrões de beleza, ali quase que inatingíveis, né? E nos enganando com os Photoshop. Se eu for, né? Se eu adquirir esse padrão, eu vou ser feliz. Uma luta desenfreada pela juventude. As mulheres, à medida que elas vão envelhecendo, aquela luta. Não que seja errado você se cuidar, pôr botox, ácido hilarônico, todas essas coisas. Mas isso não pode definir quem você é, esse desejo de possuir para ser. E eu quero falar aqui sobre um pouquinho da capacidade feminina, né, que traz satisfação para a mulher. Toda mulher foi projetada com uma capacidade de ajuda. Eu não conheço uma mulher que não tenha esse potencial, né? Todas as mulheres, elas têm esse potencial de serem ajudadoras. E Deus colocou isso dentro de nós, voltadas para servir o nosso marido e o nosso lar. Isso é muito importante, né? Seja cozinhando, seja dirigindo, seja aconselhando, seja cuidando de órfãos, a mulher, ela tem esse potencial. E eu quero que nessa ministração você veja esse potencial, o seu potencial, e que Deus te traga muita alegria para ser uma ajudadora de excelência, né? Não existe maior satisfação em ajudar o próximo, em cuidar da nossa família. Nós não fomos feitas, isso é muito importante, para sermos as protagonistas, a cabeça. Nós fomos feitas com um potencial maravilhoso para ajudarmos o nosso protagonista, para auxiliarmos o nosso cabeça. Né? E eu quero falar aqui sobre o domínio da mulher dentro do lar. A mulher foi projetada com um domínio dentro do lar, né? Antigamente, né? Antes do movimento feminista, eu quero enfatizar muito que o movimento feminista, que foi apoiado pela igreja cristã, na sua origem, tinha boas intenções. Muito embora muitas mulheres tivessem más intenções já desde o início, mas as boas intenções era capacitar a mulher para ser uma excelente ajudadora, aprendendo a ler, tendo a oportunidade de fazer escolhas, de trabalhar fora para ajudar os maridos. Mas mesmo diante de todas essas funções, qual é o nosso principal chamado? Sermos aquelas que vão ajudar e sermos aquelas que dominam o ambiente do lar. Então, qual a área que a mulher se encaixava desde o início? Era a área de cuidar da sua família. Essa é a nossa prioridade. Você pode trabalhar fora, você pode ser uma alta executiva, você pode ser aquilo que Deus abriu portas para você se for da vontade do Senhor. Mas a sua prioridade número 1
é a sua casa, é o seu lar, é o seu marido, são os seus filhos. Quando nós chegarmos diante do trono de Deus, nós como mulheres, é isso que Deus vai cobrar de nós. É esse o nosso primeiro papel. Você pode fazer todas as outras coisas, desde que o seu lar, que é a sua área de domínio, esteja ok, de acordo, você esteja ali como uma promotora da paz, da alegria, do amor, da presença de Deus na sua casa. Né? E hoje eu pergunto para as mulheres, será que o diabo não nos tem enganado como enganou a primeira mulher para querermos ser, né, até como Deus, as conhecedoras do bem e do mal? Será que os nossos olhos não devem se voltar de fato para as nossas origens e nós sermos atuantes com todo o potencial que Deus nos deu? E sabe, queridas, eu vi muitas mulheres insatisfeitas com a sua função, muitas até que não precisavam trabalhar. Eu estou falando que isso não é errado, mas muitas mulheres que poderiam se dedicar, muito insatisfeitas, porque elas eram satisfeitas só no mercado de trabalho. Essa não deve ser a primeira satisfação. Nós fomos projetadas para sermos ajudadoras e administradoras fiéis daquilo que Deus colocou dentro das nossas casas. Nós temos uma prioridade, esse domínio do lar. Eu quero finalizar aqui lendo Tito 2:3. Do mesmo modo, quanto as mulheres mais velhas, que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas ao muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as mais jovens, as recém-casadas. Então esse é o meu papel aqui e o papel de muitas mulheres mais velhas. Qual é o nosso papel? De instruir as mulheres recém-casadas a amarem os seus maridos e aos seus filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas e sujeitas aos seus maridos. Para quê? Para que a palavra de Deus não seja difamada. Todas essas funções estão ligadas com o nosso projeto inicial de sermos ajudadoras idôneas, de dominarmos o ambiente da nossa casa, trazendo harmonia, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo amor, trazendo a presença do Senhor, o temor do Senhor, ensinando os nossos filhos naquilo que o Senhor nos projetou para sermos. Aí está a nossa grande satisfação. Aleluia, glória a Jesus, que palavra tão especial. Eu quero dizer para os irmãos que Deus tem planejado coisas lindas para nós, né? Eu falo para nós como maridos, eu sou uma pessoa extremamente realizada com a graça de Deus e o presente que Ele me deu, que é a minha esposa, que eu quero declarar aqui publicamente, não é porque eu estou diante das câmeras, mas como eu amo a minha esposa, como eu amo a minha família, e eu quero fazer isso para ser exemplo para vocês. Nós precisamos de fato cultivar esse relacionamento, cultivar este amor. A Márcia leu aqui Gênesis 2:18 e eu quero repetir esse texto agora, trazendo uma outra ótica também. E diz assim: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Aleluia! Far-lhe-ei uma ajudadora que esteja diante dele. É muito interessante nós entendermos que o diabo ele tenta ao longo de toda a história da humanidade colocar a mulher
contra Deus, perverter a vontade de Deus, o propósito de Deus e levar a mulher a tentar por si só buscar a sua satisfação, buscar a sua realização, e esse é um grande engano do diabo. Mas esse texto ele deixa muito claro aqui a questão de funções. A mulher ela não foi criada por Deus para estar abaixo do homem, assim como ela não foi criada para estar acima do homem. O texto fala que é uma ajudadora que estaria diante dele, frente a frente. É interessante nós pensarmos que o texto, quando Paulo fala em Efésios, que o marido é cabeça da mulher, o diabo tenta perverter isso e colocar a mulher como inferior ao homem, mas na verdade, quando Deus fala que o marido é cabeça da mulher, nós temos que lembrar que antes disso, ele diz que Deus é cabeça de Cristo, e Cristo não é menor do que Deus, Cristo não é inferior ao Pai. Então a mesma relação, estar diante, estar ali com funções diferentes, completando um ao outro. Então o lugar da mulher não é embaixo, mas também não é em cima. Agora, como a sociedade, como o mundo perverteu tudo isso, a gente sabe que ao longo da história, Satanás sempre incutiu, porque a gente percebe logo no início, quando Deus criou o homem e a mulher, qual foi o primeiro resultado pós-pecado, a primeira consequência pós-pecado foi exatamente uma barreira. A mulher que deveria estar diante do homem, criou-se uma barreira de acusação, de disputa, de menosprezo um para com o outro. Porque quando Deus falou para Adão, Adão, o que você fez? O que Adão disse? Foi a mulher que o Senhor me deu. Ele construiu ali, mostrou que o resultado do pecado era uma barreira e uma disputa. E quando Deus falou com a mulher jogou a culpa para a serpente, mas ali nasceu uma ferida no coração da mulher. A mulher que era para ser protegida, que era para ser honrada pelo marido, o que ela recebeu? A acusação, ela foi acusada, e a partir daí nós vemos que na história a mulher se transformou simplesmente num objeto na sociedade, um objeto para o homem, um objeto de satisfação sexual, um objeto de satisfação dos seus anseios, dos seus desejos, das suas fantasias, das suas necessidades. A mulher sempre foi usada dessa forma, só que o diabo colocou no coração da mulher que a culpa de tudo isso é de Deus. Então o feminismo tem sido hoje exatamente uma manipulação. Quem está por trás disso tudo, sendo muito transparente, é o diabo, que tem manipulado a mulher, colocado a mulher contra Deus e colocado a mulher contra o homem. Mas o homem, nessa história toda, tem um papel muito importante. Tem um papel muito importante e eu quero mostrar aqui para vocês. Nós vamos ler aqui um texto muito importante de Hebreus capítulo 10, versículo 8. Eu quero mostrar aqui, de um outro lado, nós vamos iniciar hoje, a semana que vem nós vamos continuar nesse assunto, porque tem muita coisa para tratar, mas Deus colocou o homem com potencial, com uma graça, com uma unção no seu relacionamento com a mulher. E Deuteronômio capítulo 10, versículo 8, diz assim: por esse mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança, para estar diante do Senhor, para servir e abençoar em seu nome até o dia de hoje. O que esse texto tem a ver com família? Aqui a Bíblia fala que Deus separou uma tribo, que era a tribo de Levi, e essa tribo é a tribo sacerdotal. Você já deve ter ouvido falar que o homem é o sacerdote da casa. Então, para nós entendermos a função do homem, vamos entender o que era uma tribo sacerdotal, a tribo de Levi. Qual de fato era a função? Quando a gente fala levita, está falando sobre essa tribo sacerdotal, mas qual que é a função clara dessa tribo sacerdotal? E eu quero trazer isso e aplicar dentro do casamento. Qual é o papel do homem dentro do lar? Qual é o propósito de Deus? Família desde o princípio. Então vamos voltar ao início, antes ainda do pecado, e entender para que Deus projetou o homem dentro de um lar. Então Deus colocou o homem como sacerdote. E sabe qual que é a primeira função do sacerdote? Segundo o que Deus diz aqui, é carregar a presença de Deus. Uau, isso é muito tremendo. A Bíblia diz que
Cristo é o cabeça do varão, do homem, e o homem é cabeça da mulher. Então, o homem representa Cristo dentro de casa. O homem representa o coração de Deus dentro de casa. Por isso que a Bíblia fala claramente aqui que a função do levita é carregar a presença, é permitir que a presença de Deus esteja manifesta dentro de casa. E o que isso significa? Eu quero mostrar para vocês aqui um exemplo muito claro a Bíblia fala sobre Abraão. Abraão foi o primeiro homem que fez uma aliança com Deus. Deus celebrou uma aliança com Abraão. Então, da mesma forma, Deus quer ter uma aliança com o homem para que o homem possa... E o fruto dessa aliança, a Bíblia deixa muito claro para Abraão. Deus disse para Abraão, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Ou seja, a presença de Deus ia aperfeiçoar Abraão. Mas antes disso, Abraão seria a própria manifestação de Deus na terra e principalmente na sua casa. Então, queridos, uma das coisas que para mim é muito essencial, eu acho que a base de um casamento, segundo o propósito de Deus, é o marido estar plenamente, antes de estar aliançado com uma esposa, antes de constituir uma família, ele tem que estar muito bem aliançado com Deus. Ele precisa de fato saber a minha função dentro de casa é trazer a presença de Deus para dentro da minha casa. E aí, quando nós começamos, como Abraão, andar na presença de Deus, nós vamos sendo aperfeiçoados, porque obviamente nós não somos perfeitos. Eu digo isso por mim, não sou perfeito, tenho tantas falhas, tenho tantas limitações. Aliás, como a Márcia falou, a mulher ela é um ser extremamente complexo. É diferente do homem. O homem é simples. Às vezes a mulher diz uma coisa, mas não é exatamente aquilo que ela quer dizer. Ela quer dizer outra coisa. Como que a gente discerne isso? Eu vou dizer para você, se nós estivermos aliançados com Deus e andarmos na presença de Deus, nós vamos sendo aperfeiçoados. Então a base da nossa vida como homem dentro de casa é manter a nossa aliança com Deus. Agora, manter a nossa aliança com Deus significa o seguinte: Deus é o primeiro. Antes da Márcia, antes dos meus filhos, antes do meu lar, vem a minha relação com Deus, vem a minha intimidade com Deus, vem o meu relacionamento com Deus, porque se Cristo não for plenamente meu cabeça, eu não tenho como carregar a presença de Deus. Agora pensa só, queridos, com todas as nossas limitações, com todas as nossas fraquezas, Deus escolheu habitar dentro de nós. Como sacerdote, nós carregamos essa presença de Deus. Isso é algo maravilhoso. A Bíblia nos fala, por exemplo, sobre Abraão. Eu quero que você vá lá, por favor, para Gênesis 18, verso 17 a 19. Diz assim: o Senhor disse: será que eu devo esconder de Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações ou todas as famílias da terra, porque eu o escolhi para que ordene os seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de guardarem o caminho do Senhor e que pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Olha que coisa tremenda, porque Abraão tinha uma aliança com Deus. Deus disse o seguinte: eu não vou esconder nada dele, eu vou revelar os meus planos e os meus segredos a Abraão. Quando a gente fala, por exemplo, da mulher ser submissa ao homem, no ouvido de algumas pessoas, especialmente de algumas feministas, já bate um sino de repulsa. Como assim ser submissa? Porque é exatamente a mentalidade de Satanás. É alguém que vai estar embaixo, alguém que vai ser mandado, alguém que vai ser pisado, alguém que vai ser usado pelo homem. Mas aqui deixa muito claro, aqui está dizendo o seguinte: Deus tem um projeto e Deus revela esse projeto para o homem que está aliançado com ele. Agora, o projeto é o projeto de Deus. Para quem? Para casa, para a família. Não é um projeto meu. Eu não lidero a minha casa pensando na minha vontade, pensando no meu projeto. Deus tem um projeto para a minha casa. Então Deus vem e revela esse projeto. E aí a minha esposa vai estar submissa a esse projeto, assim como eu estou submisso a esse projeto. Eu tenho um papel,
ela tem um papel, eu tenho uma função, ela tem uma função, mas juntos nós estamos submissos ao projeto de Deus. A minha esposa, ela não existe para me satisfazer, nós existimos para cumprir o propósito de Deus. Aí Deus sabia aqui que Abraão entendeu isso, porque Abraão tinha uma aliança com ele, e Deus garantiu nesse versículo, versículo 19, ele diz o seguinte: porque eu escolhi Abraão para que ele ordene a sua casa depois dele. Ou seja, essa aliança Abraão vai levar, vai transmitir como um legado para a sua geração. Agora eu te pergunto, por que Deus tinha certeza que Abraão faria isso? Por que Deus confiou em Abraão? Aqui está dizendo, Deus está registrando isso aqui. Eu não vou esconder nada de Abraão, porque eu sei que ele vai ordenar muito bem a sua casa. A minha pergunta é, por que Deus tinha certeza disso? Sabe por quê, queridos? Porque Abraão foi testado antes. Abraão foi testado antes. E quando Abraão foi testado? A Bíblia fala que Abraão tinha 99 anos, ele não podia ter filho. Sara também era de idade avançada, obviamente já tinha o ventre seco, não podia ter filhos. Mas Deus foi e fez um milagre e eles tiveram filhos. Imagine um cara de 100 anos tendo um bebê e uma mulher de 90 anos tendo um bebê. Para ele, talvez essa frase, tem uma frase que a gente ouve por aí, meu filho, minha vida, ou meus filhos, minha vida. Eu creio que essa frase se aplicou muito a Abraão. Abraão se apegou, Sara se apegou e era natural. Ele se apegou tanto que talvez o filho dele passou a ser a vida dele. Só que aí está o engano. Aí está o engano. Deus quis testar Abraão para saber quem é a sua vida, quem é a fonte da sua vida. Você está submisso a um projeto, qual o projeto da sua vida? O projeto era o projeto de Deus. Aí o que Deus fez com Abraão? Entrega o seu filho. Isaac já era adulto, ele não era um bebê, uma criancinha como às vezes a gente pensa. Isaac já tinha na casa de talvez uns 30 anos, quando Deus falou para ele, entrega o seu filho, sacrifica o seu filho. E Abraão de fato e de verdade sacrificou o filho, não fisicamente, mas no coração ele entregou. Quando ele subiu naquele monte, ele subiu determinado, ele falou, eu tenho uma aliança com Deus e eu não vou honrar o meu filho acima de Deus. Ele é soberano, ele sabe todas as coisas, eu me submeto a ele, mesmo que seja uma loucura. Quando Abraão fez isso, a Bíblia fala que Deus interferiu e falou, Abraão, não toque nesse menino. Agora eu sei que você me teme. Agora eu sei que você honra a minha aliança. A partir dessa linha, a partir dessa conexão, Deus falou, esse é um cara confiável. Ele vai de fato administrar o meu projeto, o sonho que eu tenho e a família que eu tenho para ele, não só uma família aqui biológica, mas nós todos somos descendências de Abraão, como a Bíblia diz, nós estamos debaixo desta aliança, porque Abraão honrou a aliança dele com Deus. Abraão sabia, eu carrego a presença de Deus. Então eu quero dizer para você, querido, que nós, como maridos, nós carregamos a presença de Deus e nós carregamos o projeto de Deus. Agora, o projeto de Deus para uma casa nunca vai ser contra a esposa, nunca vai ser em desfavor da esposa, nunca vai ser em desfavor dos filhos, mas nós temos que ajudar a nossa esposa e os nossos filhos a honrarem a Deus. Uma das coisas que, quando nós temos uma aliança com Deus, e se torna completamente incabível para um marido que carrega a presença de Deus, é ver a casa desonrando a Deus. É ver, por exemplo, os filhos desonrando a Deus. Ou ver, por exemplo, os filhos desonrando a mãe. Se os meus filhos desonrarem a minha esposa, estão desonrando a Deus. O que eu vou fazer? Eu não vou permitir. Eu não vou permitir. E se a minha própria esposa, quando a Bíblia fala que o marido, a função do marido é lavar a esposa, assim como Cristo lavou a igreja com a palavra, se tiver alguma coisa no relacionamento que está desonrando a Deus, nós vamos precisar sentar e conversar, porque nós todos, assim como Josué, eu e a minha casa, servimos ao Senhor, servimos o projeto do Senhor. Então essa é a primeira função do sacerdote, carregar a presença de Deus. Então nós carregamos isso, nós temos que, eu oro aqui, e eu oro por você, e eu oro por mim mesmo, que nós tenhamos
consciência de que nós carregamos essa presença, que nós tenhamos consciência de quando nós fechamos a porta, entramos na nossa casa, aquilo que acontece lá dentro tem que honrar a Deus. O nosso relacionamento tem que honrar a Deus. Irmãos, isso é tão forte, que Pedro fala na primeira carta de Pedro, capítulo 3, capítulo 3, a partir do versículo 1, ele começa a falar sobre os deveres dos homens e o dever das mulheres. É tão forte isso que a Bíblia diz o seguinte, que os maridos devem tratar as mulheres com honra como vaso mais frágil para que as suas orações não sejam impedidas. Olha só o que Deus estava dizendo aí. Olha o que Deus está dizendo. Deus está dizendo o seguinte, se você desonrar a mulher, se você tratar mal a mulher, os céus vão se fechar diante de você. Fala para mim se Deus não está defendendo a mulher. Eu te pergunto, precisa a mulher levantar uma bandeira dos seus direitos e gritar pelos seus direitos? Não, porque o próprio Deus diz isso. Marido, se você tratar mal a sua mulher, se você for grosso com a sua mulher, se você fizer a sua mulher triste, se você fizer a sua mulher chorar, se você fizer a sua mulher gemer, se você fizer a sua mulher envelhecer de tristeza, se você não honrar, se você não souber administrar a sua casa, tendo essa consciência que você carrega a presença de Deus, a Bíblia é clara, Deus fala, eu fecho o céu sobre você, as suas orações não vão chegar diante de mim. Pode ser um pastor cheio do Espírito, que prega a palavra de Deus, que ensina muitas coisas, mas se ele entrar dentro de casa, fechar a porta e ele não souber tratar a mulher que Deus defende, que Deus honra, se ele não souber honrar essa mulher, se ele não souber servir essa mulher, a Bíblia fala que os céus fecham-se sobre ele. Agora fala para mim, onde a mulher vai encontrar um defensor desse? Né? Quem resiste isso falando, eu não vou me submeter não, eu não vou ser capacho do meu marido. Quem começa a resistir isso, eu estou dizendo para você, está resistindo a Deus, está dizendo, Deus, eu não preciso de você, eu não preciso da sua bênção, eu defendo a mim mesmo. E esse tipo de atitude levou toda uma geração de mulheres a ser escrava de Satanás. A mulher se transformou no mundo todo objeto de sensualidade, objeto de uso. Irmãos, isso ofende o coração de Deus de uma forma tão incrível, porque a Bíblia deixa muito clara, quando Deus quis encarnar, Ele foi achar quem? Uma mulher santa, e Ele fala, bendita és tu entre as mulheres, é a palavra dita a Maria. Deus foi encontrar qual foi a porta de entrada de Deus no mundo para validar a autoridade de Deus como carne e osso nessa terra, porque a Bíblia deixa muito claro que a terra foi entregue aos homens, e Deus, para agir nessa terra com essa legitimidade, Ele teve que se submeter a uma mulher, Ele veio através de uma mulher. Então Deus é o maior defensor das mulheres, por isso que Deus fala, se os homens não cumprirem o seu papel, carregando a minha presença, honrando a mulher, os céus se fecham sobre ele, os céus se fecham. Tem muito homem aí comendo o pão que o diabo amassou. E eu não digo isso só financeiramente falando, não. Isso é questões emocionais, questões ministeriais. A casa está complicada porque os maridos não estão honrando, não estão tratando as suas mulheres como Deus deseja. Por isso nós temos consciência que nós carregamos essa presença maravilhosa em nós, nós vamos ter a sensibilidade que Deus tem para tratar nossas esposas. Eu digo para você, isso não vem de nós, isso vem dele. Ele nos capacita para isso. Não é lindo isso, irmãos? Não é maravilhoso? Isso é família desde o princípio. Glória a Deus por isso. Eu quero encerrar aqui. A semana que vem nós vamos continuar esta palavra. Eu tenho certeza que você está sendo tremendamente edificado, e eu digo isso porque nós estamos aqui ministrando, mas nós estamos sentindo essa unção, essa presença de Deus que está atingindo as nossas vidas, que está atingindo as nossas casas. Eu quero declarar isso não só sobre os casados, mas eu quero declarar sobre os solteiros, sobre os jovens, não só sobre os jovens, mas sobre as mulheres que porventura
são solteiras, as mulheres mais velhas que são solteiras, ou mesmo aquelas que perderam os maridos, que ficaram viúvas, ou que porventura foram largadas pelo marido, se divorciaram. Eu quero dizer para você, queridos, família desde o princípio indica que Deus tem uma bênção especial para cada um de nós, para cada um de nós. Se você é uma mulher solteira ou uma mulher divorciada, você não tem um marido, eu quero que você saiba, aí entra algo muito especial. Eu quero dizer para você, entra algo muito, 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 muito especial. Porque se você tem um marido, você tem uma missão juntamente com ele, dada por Deus, e você vai honrar a Deus honrando o seu marido. Agora, se você não tem um marido, eu quero dizer para você, o próprio Deus se manifesta para suprir as suas necessidades, para ser o seu marido. Isso é muito lindo e ele não te decepciona. Então não fique triste pensando, essa palavra é para os casados, eu não tenho, meu marido foi embora e tudo mais, eu sou solteira, eu não me casei, talvez você pense, ninguém me quis. Eu quero dizer para você, o Senhor tem uma bênção especial para você, tem uma unção especial na sua vida, porque Ele é o seu Deus, Ele é o seu Pai, Ele é o seu marido, Ele supre todas as suas necessidades. Ele tem um projeto especial para Deus, porque Ele é Deus e Ele é soberano. Ele tem um projeto especial para você, porque Ele é tudo na sua vida. Então eu quero te encorajar a receber essa unção, receber essa palavra com todo o teu coração aberto no nome de Jesus. E nós vamos então orar aqui. Se você está junto aí com a sua esposa, eu queria que você desse a mão agora para a sua esposa, sabe? Fecha os teus olhos, segura bem na mão da tua esposa agora. E eu quero que eu vou aqui orar pelos maridos, depois a Márcia vai orar pelas esposas, mas eu queria que você, marido, uma mão você dá para a sua esposa, outra você levanta para os céus. Pai, nós queremos, Senhor, de mãos levantadas aqui, Senhor, para os céus, declarando, Senhor, Pai, que nós temos, ó Deus, reconhecemos esse privilégio que nós carregamos a Tua presença. O Senhor nos chamou como sacerdotes, Pai. Senhor, nós queremos primeiro honrar a nossa aliança contigo. Por isso eu oro agora, Senhor, por esses maridos, Senhor, aqueles que porventura, Senhor, estão laçados, ó Deus, em pecado, Senhor, com a aliança quebrada contigo. Eu quero te pedir agora, Senhor, restaura, Pai. Oh, Senhor, restaura essa aliança agora, Senhor, para que cada um possa estar diante de Ti, possa receber e viver, ó Deus, esta unção de carregar a Sua presença, ter a consciência que carrega a Tua presença. Eu oro por reconciliação agora, Senhor, na aliança contigo, Pai, no nome de Jesus, Senhor. E da mesma forma, Pai, que estão aliançados contigo, Senhor, eles possam honrar a aliança com a esposa que o Senhor deu, com a família que o Senhor deu, Pai, no nome de Jesus, que eles possam, Senhor, cada um de nós, assim como Abraão, andar na Tua presença, Senhor, e ser perfeito. Eu declaro isso sobre a vida de cada um, Senhor. Eu declaro a unção de restauração, de harmonia no lar, Senhor. A Tua vida, Senhor, manifesta na vida desses homens, Pai, para a glória do Teu nome. Eu oro agora, Senhor, no nome de Jesus, Amém. Pai. E eu declaro sobre as mulheres aquilo que a Tua palavra diz, Senhor, que a mulher sábia edifica a sua casa. Declaro sabedoria vinda do alto, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Eu quero também, queridos, se porventura alguém aqui não tinha essa aliança com Deus, queridos, isso é básico, isso é a coisa mais importante da nossa vida, Se você está nessa condição, assim, sinceramente, eu diria que você deveria estar desesperado, literalmente desesperado, porque se nós não tivermos uma aliança com Deus, nós estamos debaixo de condenação, nós somos presas fáceis de Satanás. Nós somos, na verdade, escravos do diabo. E a Bíblia deixa claro que o diabo veio matar, roubar e destruir. Então nós temos que nos livrar desse peso maligno, esse peso de morte, esse peso de destruição, de condenação. E como nós fazemos isso? Reconhecendo que nós somos pecadores, que nós somos incapazes, mas que nós nos rendemos a um Cristo que morreu na cruz, que derramou sangue para nos perdoar e para nos conectar em aliança com Deus. Então, se você não tinha essa aliança, seja você homem, mulher, solteiro ou casado, eu quero te convidar agora para afirmar essa aliança, para fazer essa aliança com o Senhor, com o Pai, através de Jesus Cristo. Então, se você quer isso, eu quero te convidar a fechar os olhos agora. Vamos todos fechar os nossos olhos. Primeiro,
Tenha consciência de que você precisa disso. Eu não posso falar de Cristo sendo um Salvador se você não tiver consciência que você está perdido. A primeira coisa que nós precisamos entender, estamos perdidos sem o Senhor. Estamos debaixo de condenação sem o nosso resgatador. Se você tem essa consciência, eu quero te pedir agora para você fazer essa oração. Fala: Senhor Jesus, eu tenho consciência de que eu estou perdido. Eu tenho consciência que eu estou debaixo de condenação, porque eu sou um pecador. Mas eu creio que o Senhor morreu na cruz para me perdoar. O Senhor levou a minha condenação naquela cruz e derramou o seu sangue para me salvar. E eu recebo esse benefício da tua cruz. E eu consagro a minha vida completamente nas tuas mãos, para ser aliançado contigo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Parabéns se você fez essa oração. Eu te peço para você mandar o seu contato por esse número de WhatsApp que está aí. Nós queremos nos conectar com você e também conectar você à igreja. Eu quero dar aqui as boas-vindas para as pessoas que estão pela primeira vez assistindo o nosso culto online, para as pessoas que não têm possibilidade de estar no nosso culto presencial porque estão distantes, estão talvez até em outros estados, mas a unção e a bênção do Senhor chega sobre a sua vida e você vai viver a vida abundante que Deus planejou para você, porque não sou eu que estou dizendo isso, mas é a palavra de Deus que diz isso. Nós te amamos muito e te agradecemos por esse tempo juntos aqui. Nós vamos orar então, encerrando esse culto no nome de Jesus. Pai, obrigado por esse dia precioso, Pai. Eu quero declarar a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a unção e a consolação do Espírito Santo sobre a vida dos meus irmãos, hoje e sempre, no nome de Jesus. Aleluia. Amamos vocês. Tchau, tchau.